Bom dia, queridos! Como que tá aí na sua casa? Tá frio? Aqui na minha casa tá frio. Não se iludam com esse solzinho aqui do lado, tá gelado. Vamos continuar as nossas revisões literárias? Hoje nós continuamos lá na segunda metade do século XIX, tá? 1860 até o início do século XX, 1910 por aí. Mas hoje a gente vai falar de uma vertente, né, de um movimento literário que ocorreu concomitante ao mesmo tempo que o nosso realismo. Nós estamos falando do naturalismo e impressionismo, tá? Meninos, quanto ao contexto histórico do naturalismo e impressionismo, é o mesmo do realismo. Não se esqueçam, o realismo é um movimento literário de oposição ao romantismo. Então, se antes nós tínhamos subjetividade, agora nós temos a objetividade. Se antes o indivíduo, o ser que pensa e sente pode expressar, permeava os romances, agora eu tenho o universalismo. Tudo pode ser abordado, tudo pode fazer ou compor um enredo literário. Todo e qualquer assunto pode inspirar as obras literárias da época. Então, só relembrando, vou repetir, tá bom? Contexto histórico: Segunda Revolução Industrial, crescimento desordenado urbano, evolução dos meios de produção, exploração do trabalho operário à exaustão, surgimento de algumas teorias, né, que nos conduzirão a algumas novas ideologias, como o positivismo de Comte, o determinismo, o marxismo, o pensamento de Freud ou a teoria freudiana, tá? São todas teorias e correntes filosóficas que permearão novas formações discursivas e, portanto, novas ideologias. Além disso, no Brasil, a gente tem a capital, que é o Rio de Janeiro, nós temos a abolição da escravatura e nós temos a proclamação da República. O mesmo contexto histórico do realismo, tá? Isso é importante, você precisa enxergar qual o momento que o autor está inserido para compreender com maior clareza a obra, né? A intencionalidade de suas obras, do que ele está falando e de quem ele está falando. Além disso, os valores. Quais os valores que nós enxergaremos nos cidadãos dessa metade do século XIX? Nós enxergaremos valores políticos e sociais, a questão da denúncia, né? Colocar o dedo na ferida, apontar o que está errado, descritivamente compor um cenário real e não mais aquele idealizado, né? Com mocinhos medievais, como índio, bom, selvagem, e aqueles traços de estilo, né, que traziam vindos da Europa e que nos permitiam muito mais sonhar, idealizar, fantasiar. Agora não tem mais fantasia, né? Voltamos nosso olhar totalmente à realidade. Além disso, o retrato fiel da sociedade, as críticas às instituições, em especial à igreja e à instituição casamento, e a literatura enquanto transformadora da realidade. É uma literatura que vem para fazer você refletir, né? É uma literatura que coloca-se de espelho ao cidadão da época, né? E o faz pensar e refletir por meio dos comportamentos descritos, né, por meio do cenário e da análise psicológica de seus personagens. Além disso, meninos, uma outra característica do realismo que talvez eu não tenha mencionado, mas que é importante, é a verossemelhança. Vero de ver, né, do italiano, vero, latim, vero, e semelhança, né, de semelhante. Vera semelhante, as obras, elas serão espelho. Eu sempre falo nas aulas, né, o conceito de mímese ou mimese, as duas pronúncias estão corretas, e essa questão da verossemelhança. A literatura, ela é um espelho da realidade, tá? Ela sempre vai se aproximar e vai utilizar a realidade como uma inspiração, né? Como
um meio que o autor tem de expressar a maneira que ele enxerga, mas que nós, que somos cidadãos e pessoas que não têm o domínio da bela arte de escrever, não temos a mesma capacidade de linguagem, eles fazem às vezes, né? Às vezes você ouve ou consegue ouvir uma música e diz, nossa, essa música é a minha cara, ela foi escrita para mim. Por quê? Porque está expresso ali o que você sente, o que você pensa, o que você presencia, mas você não tem o mesmo dom linguístico, o mesmo domínio de palavras e organização de ideias por meio da expressão verbal para colocar isso em texto. E o autor faz muito bem essas vezes. A verossimilhança é uma das características do realismo e também do naturalismo e impressionismo, tá? Queridos, autores naturalistas do Brasil. Nós vamos ter o Aloysio de Azevedo, um dos mais marcantes, tá? Ele vai ser conhecido por seu romance de tese ou de experimento social. Por quê, professora? Porque vai estar descrito o darwinismo, né? Ele vai trazer essa questão do científico, do empírico, como eu já disse na aula de realismo, esse olhar empírico, esse olhar de análise das ciências da natureza para dentro do seu romance, tá? Além disso, há um intuitivo. Por meio do intuitivo, ele descreve a degradação humana e o aspecto do sexo, tá? O coletivo, né? Ele traz o Cortiça é um grande organismo e é um organismo que não retrata necessariamente um protagonista, né? Dentro do Cortiça a gente não tem uma personagem central, há vários personagens, há a representação do coletivo ali, né? A coletividade. Patologias como a loucura, o orgânico e o genético e a homossexualidade feminina. Nossa, professora, quanta coisa! Quanta coisa e como é emblemático. Quando eu lhes ensino figuras de linguagem com obras literárias, essa é uma das obras literárias que eu vou abordar a zoomorfização e a antropomorfização, né? Junto lá com Vidas Secas no Modernismo. O que é isso, professora? Parece palavrão, né? Zoo vem de animal, né? Morfização do morfar, do transformar, se transformar em animal. E o contrário, a antropomorfização é o que acontece com a cachorrinha-baleia. Antro, de homem, morfização, né? Dar características de pessoas a animais. Então a cachorrinha-baleia lá em Vidas Secas, ela pensa, ela sonha, né? Ela é a única que sonha dentro daquele romance, e sonhar é uma característica humana. Então ela é antropomorfizada. Ao passo que aqui no Cortiça a gente tem a zoomorfização, que é o homem descrito no seu aspecto mais instintivo e animalesco, menos razão e mais instinto de sobrevivência, né? Além das sensações de sinestesia que este romance traz, a lua vermelha, o cheiro de esgoto, sexo, a luz do dia, são todas sensações sinestésicas aliadas a essa figura de linguagem que é a zoomorfização. Tudo isso num romance, professora. Por isso que ele é emblemático, gente. Por isso que é contemporâneo e por isso que ultrapassa os limites, né? Ele é atemporal e ao mesmo tempo prende as nossas atenções e nos choca. É extraordinário. Queridos, o Cortiça é considerado uma alegoria do Brasil. O que é uma alegoria na escola de samba? É quando você usa de fantasias, né, para retratar uma realidade. Não dificilmente as escolas de samba escolhem um tema da realidade social brasileira e aí cria fantasias para retratar essas várias situações. Isso é uma alegoria. E o Cortiça é considerado uma alegoria do Brasil, tá? Outro autor que eu trago em destaque, agora como impressionista, é o Raul Pompeia com o Ateneu, né? O Ateneu vai tratar de uma maneira muito forte a questão da homossexualidade agora em meio ao masculino, retrata a história de um colégio interno
em que acontece algumas atrocidades, há uma hierarquização muito forte, né? E as hierarquias, elas são respeitadas entre os alunos à força. A gente tem o retrato da violência, né, e da medida de força, a teoria do determinismo se faz muito presente aqui, e a denúncia, né, do abandono, abandono paternal, maternal. Esses meninos enxergam os funcionários da escola, né, como pai e mãe, né, e ali descobrem mesmo até a questão da sexualidade aparece a descoberta, né? Tudo se. A escola é o mundo, o universo deles. E ali a gente tem alguns embates, né? Do cruel, mas o cruel está presente em todas as esferas sociais o tempo todo. E o que fazemos com isso, né? É uma obra para nos fazer pensar, refletir, né? Você que está aí comentando, falando, discutindo cyberbullying, que é o bullying praticado nas redes, né, na internet hoje em dia, lá no meados do século XIX também já se discutia essa questão do bullying, né, na esfera escolar. Meninos, as duas obras que eu chamo a atenção no naturalismo são essas, né? As características são as mesmas do realismo, as teorias científicas são as mesmas, as características das duas obras, tanto do Aloysio de Azevedo quanto do Raul Pompeia, é justamente o darwinismo, o determinismo, o positivismo, né? No Raul Pompeia, eu consigo observar até um pouco da teoria freudiana também, né? São obras que trazem a descritividade, mas empregada de modo bem objetivo, a realidade, né, social, claro que com abordagens diferentes. Um traz a pobreza, né, e o aspecto coletivo dessa pobreza, ao passo que o outro traz a questão do moral, da não aceitação das diferenças e da imposição das convenções sociais desde muito cedo, tá? Então é isso, meninos. Terminamos as nossas escolas literárias do período realista. No nosso próximo encontro, Simbolismo e Parnasianismo, terminamos o nosso bimestre. Dia 29 terminamos o primeiro bimestre e começamos finalmente o currículo do terceiro ano do ensino médio, lá com o modernismo, tá? Discutiremos um pouquinho mais algumas obras em específicos, porque vão compor a obra da FUVEST, como Quincas Borba, por exemplo. Vou fazer um vídeo especial com as obras da FUVEST e as suas características. Beijo, meninos!